Olá, nós estamos aqui de volta com a temporada Saúde e Viver. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito importante com o Dr. Orlando, que é ginecologista, famosíssimo aqui na nossa cidade de Goiânia. Ele tem pouquinho tempo de experiência, só 38 anos. E hoje a gente vai fazer uma pergunta muito importante, que serve aparentemente só para mulher, mas homem também tem que saber, sobre menopausa. Doutor Orlando, tudo bem? Tudo bem, Tudo bom? olá a todos, agradeço o convite para a entrevista, né? E o tema abordado, né, a menopausa, é um dos capítulos provavelmente mais importantes dentro da ginecologia, porque abrange uma grande tempo da paciente, de vida da paciente, e envolve mudanças drásticas, tanto físicas, biopsicossociais, sexuais, e a gente tem como prevenir, a gente tem como seguir, a gente tem como fazer uma prevenção adequada de acordo com resultados de exames, de acordo com a clínica, a faixa etária e também um prognóstico adequado para a longevidade saudável. Por quê? A terapia de reposição, que é o que a gente aborda quando se fala em menopausa, o tratamento, é um dos aspectos, ela vai prevenir patologias potencialmente letais aos 70, 80 anos. E tudo vai depender do que se fizer a partir de 40 anos. Isso que eu ia perguntar para o doutor Orlando. Qual o tempo, mais ou menos, que tem mulheres que elas, mesmo sendo dona do corpo, doutor Orlando, elas não sabem qual que é a idade. Quando a menstruação começa a vir devagarzinho, quando falha, isso já poderia falar que é? Sim. Um parênteses, eu até tenho que diferenciar alguns termos. A menopausa, ela é tratada de uma forma, talvez, não digo errônea, mas pelo hábito, substituição à palavra climatério. A menopausa é a última menstruação, ela é um evento, é um episódio, a última menstruação. Então, depois disso, não tem mais menstruação. Depois disso não tem mais menstruação. Agora, o climatério, que é o espaço de tempo que antecede a menopausa, a última menstruação, e precede a menopausa, que é o foco dessas atenções, porque é ali que vai residir os sintomas, o tratamento e toda uma sequência de acontecimentos. Aquele calorão que as mulheres reclamam é o climatério. Faz parte do climatério. O climatério você pode dividir ele em um climatério pré-menopáusico, tudo que envolve alguns anos antes da menopausa, da última menstruação, e o climatério pós-menopáusico. É uma divisão relativamente didática, porém a sequência dos acontecimentos ela é contínua. Ela normalmente tem base no seguinte: número de folículos, ciclo de vida reprodutiva da mulher. Então, a mulher, vamos começar ali mais antes. Só interromper um pouquinho no doutor, porque quando a gente fala específico folículos, Sim. acredito que o espectador ele nem sabe o que é isso. Certo. Vamos dar uma interrompida para ele explicar o que é folículo. Perfeitamente. A mulher, ela nasce com 1 milhão de células que vão transformar no óvulo, à medida que amadurece, acontece os fenômenos do ciclo menstrual, e que essas células são chamadas de óvulos. E elas estão adentradas dentro do folículo ovular, né, do folículo que são estruturas intraovarianas e que vão determinar todo mês a ovulação ou as ovulações no período fértil, que é normalmente entre 14 até em torno de 40 anos, 40 e poucos anos, que seria a fase de menacme. No início, quando a criança nasce, ela tem em torno de 1 milhão dessas células. Na adolescência, isso vai se descartando, vai se gastando no decorrer do tempo. E vai diminuindo. Vai diminuindo. Na adolescência, chega a 500 mil. São 500 mil ovócitos, né, que vão se transformar na célula reprodutora final, para o tempo todinho de
fertilidade da mulher. Isso dura, em média, até em torno de 40 e poucos anos. Claro, exceções sempre existirão. E o término desses folículos, quando você começa a cansar os ovários, gastar todos esses folículos, é o período onde há uma redução, uma crise hormonal, onde começam sintomas da menopausa, ainda vagina ressecada, diminuição da libido, fogachos, os famosos ondas de calor, suor noturno, falta de atenção, né, de concentração, memória. Eu poderia enumerar aqui em torno de 150 sintomas que caracterizam o período de climatério. Certo. No caso do libido, que é uma Sim. coisa importante, como a gente vive muito isso, o libido orgânico da mulher também tem o psicológico associado a isso? Perfeitamente. Por causa de brigas matrimoniais, Sim, desentendimentos? Essa questão do libido, ele enfrenta várias facetas, né? Facetas hormonais, facetas psicológicas, são muito importantes, independente de idade, né? Então, quando você aborda o tema, o sintoma, diminuição da libido, você tem esses fatores, traumas, dispareunia, dor vaginal por um corrimento, por uma infecção, endometriose, um capítulo muito importante dentro dessa questão. Isso antes de se pensar em diminuição, por exemplo, da testosterona, que é um agente que mantém e vamos dizer assim, provém a questão da libido, nós temos que pensar em outras glândulas, o hipotireoidismo, diminuição de cortisol, um hormônio que hoje é pai e mãe de todos, que é a melatonina. Hoje em dia a gente tem que dar importância à questão da qualidade e quantidade do sono, que infelizmente é maculado pelo uso de muitos produtos que são indutores de sono, porém dão uma qualidade de sono inferior ao desejado. E aquela fase REM do sono, que é a fase onde se realmente descansa, onde tem influência na questão da modulação hormonal, onde depende dos níveis de melatonina, muitas vezes não são atingidos com esses medicamentos. Então, o universo dessa história é muito grande, sabe? É uma questão assim, que envolve assim, uma avaliação muito profunda do paciente. Entendi. E é independente da idade, mas no climatério isso se torna mais evidente. Então, está aí uma coisa muito importante, tanto para homens como para mulheres, como o doutor explicou, o sono. Tem muitas brincadeiras, eu mesmo já vi alguns amigos falando quando a gente sai na rua. Eu falei, cara, vamos embora para casa, vamos dormir. Não, dormir não, vou dormir quando eu morrer. Está aqui um desmisticismo. É importante para a gente viver bem, Sim. Dormir bem. Perfeitamente. Hoje em dia tem muitos estudos novos, tem muito conhecimento que a medicina está aprendendo, né? Agora nesses últimos anos. E 2 capítulos importantes é a questão da melatonina, que ela é produzida na pineal, no nosso cérebro, e ela tem um papel de orquestrar, ela é um maestro de praticamente todas as outras glândulas, principalmente hipotálamo, hipófise, determina comportamento, determina influência na questão sexual. E aí ela é produzida no escuro total, esse fato de dormir com televisão ligada, até o stand-by do ar-condicionado da TV, o ideal é que se abolir isso, né? Ela é produzida no escuro total e tem um pico de produção em torno de 3 horas da manhã. Então aquela pessoa que se diz noturna, eu rendo mais de madrugada e tal, isso no somatório dos dias, do dia a dia, isso pode comprometer essas funções glandulares, a questão também do estresse oxidativo influi nessa questão e com o tempo a pessoa pagar um preço por isso. Aí que né? vem os radicais livres, né? Exatamente, a questão desse estresse oxidativo, quanto mais o organismo entra no estresse, nesse estresse, você vai produzir mais radicais livres e com isso vai ter um teor inflamatório para o organismo, o que causa um envelhecimento precoce, predisposição a doenças, inclusive autoimunes. Irritação. Irritação, né? A questão do emocional. Hoje em dia, gente, a melatonina
relacionado ao emocional. Outro ponto importantíssimo que a gente até há pouco tempo não dava tanta importância é a questão da microbiota intestinal, né? Que influi também até mesmo na produção, indiretamente, de serotonina, que a gente sabe que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Influenciando isso, sim, causa disfunção. Sim, as disfunções sexuais estão aí também. Com certeza. Tem um paciente. É toda essa uma abordagem nesse sentido. E a disfunção sexual é uma das principais causas de queixas no climatério ali nos fogares. Tem uma pessoa perguntando aqui, chama Maria, lá de Trindade. Ela está perguntando, ela toma melatonina à noite, e ela está perguntando se essa melatonina, o cuidado por ela vir embalado em alumínio, sim, se ela, ó, um detalhe, se ela pode abrir na luz ou ela tem que tomar esse remédio no escuro também. Perfeito. De uma forma geral, não tem uma previsão nesse sentido, mas como ele vai ser desembalado e tomado imediatamente, não tem nenhuma influência. Bacana. Tá? Muito bacana. Tem outra pessoa perguntando aqui, o nome dela é Cristina, ela é lá de Senador Canedo. Ela perguntou uma coisa importante. Eu até estudei isso, agora não sei se é dessa forma. Sim. Que as mulheres que menstruam mais cedo, se elas têm uma menarque mais cedo. Se isso o doutor vai explicar. Durante um bom tempo, essa era uma afirmativa, uma assertiva, que tinha algum sentido. Hoje a gente vê que não é uma verdade. Não é uma regra. Não é uma regra. Tem mulheres, hoje em dia as mulheres menstruam com 10 anos, 12 anos, antigamente era 17. Esse fato do tempo de fertilidade, ele tem causas próprias, ele tem características próprias. Então, ela, por volta desses 37 anos, já começa a ver aneuploidias, alterações ovarianas que aumentam a incidência até de malformações, mas, sobretudo, diminuição de reserva folicular. Diminuição de reserva folicular é diminuição do quê? De hormônios. Isso vai afetar na fertilidade, vai afetar no bem-estar. Começa a haver uma perda gradual, né, que vai culminar lá na menopausa, alguns anos depois, mas com perda de massa muscular, perda da retenção de colágeno, né? E aí vem aquelas questões de a pessoa fala, tudo caiu depois de 40 anos, alguma coisa assim. E isso são coisas que, se prestarmos atenção em medidas de, principalmente, boa qualidade de vida. O que significa isso? Exercícios físicos regulares, um bom controle, um bom equilíbrio entre o que é estresse e o que é lazer. Tem que haver um equilíbrio, tem que sobrar serotonina. Você não pode ficar devendo, porque senão você entra naquela esfera do depressivo, do ansioso e tudo mais. Esse equilíbrio é tão difícil conseguir, que a gente observa no dia a dia, porque como a gente sai na luta do trabalho, a gente esquece o lazer. Perfeitamente. Eu digo até para alguns pacientes que existem lazeres mais simples possível. Sim. A gente pegar a esposa e os filhos e 15 minutos ali numa praça, tomar uma aguinha de coco e voltar. Sim. Isso aí. Isso não é quando a gente fala de lazer, não é sair para gastar rios de dinheiro, ficar em hotéis, não é só isso não. É o equilíbrio de você fazer as coisas mais simples. Com certeza. Outro detalhe é a questão da alimentação, né? A boa alimentação, uma dieta regrada. Como melhorar toda essa sintomatologia? Muito bem. É uma ideia vasta, né? A questão começa pela melhoria de condição de vida, né? De qualidade de vida, como eu havia falado anteriormente, mas precisa-se, a partir de dosagens, a partir da clínica do paciente, dos sintomas, repor aquilo que estava faltando. Então, como a gênese maior dos sintomas do climatério se deve à falta do estrogênio, né? Na verdade, em primeiro lugar, que vem faltando a progesterona, passa alguns anos, o estrogênio baixa e alguns anos depois a testosterona baixa. Cada fase com uma bagagem de sintomas, de sinais respectivos. Só que a gente vai evitar aqueles sintomas. Como? Terapia de reposição.
De uma forma geral, a gente poderia falar da terapia de reposição oral, que normalmente é feita com hormônios sintéticos, que a cada vez mais, hoje praticamente eu não uso, pelas seguintes questões. Envolve, primeiro, não é hormônio isomolecular, antigamente se falava bioidêntico, isomolecular. O isomolecular é exatamente aquela molécula que a paciente, a mulher produzia, que ela é de modo artificial, porém ela é refeita identicamente à original. Então o organismo não vai estranhar, né? Eu vou passar progesterona e não a medroxprogesterona, eu vou passar o estradiol e não o etinilestradiol, eu vou passar a testosterona e não a metiltestosterona. Então, esses E essa produtos... testosterona é bioidêntica ou não? A testosterona é bioidêntica também. Todos até onde eu quero chegar, os orais, eles não têm condição de ser bioidênticos. Eles passam pelo fígado, sofrem a primeira passagem hepática, deixam, vamos dizer assim, cacos, né? Produzem substâncias que no decorrer do tempo poderá ter afecções do lado do tromboembolismo, sobrecarga hepática, essas coisas. Então hoje está sendo abandonado a medicação oral para isso. E aquele misticismo Sim. que usar medicação ou reposição hormonal, algumas escolas, eu me lembro de ginecologia, defendiam a reposição. E outras escolas falavam que não podia repor. Sim, perfeito. Porque poderia levar um câncer de mama, sim, né? Sim. Como que está isso hoje? Graças a Deus, está bem definido. Isso tudo teve início em 2001, 2002, com um estudo totalmente errôneo, totalmente infeliz, chamado WHI. Esse estudo, onde se usou como hormônio que se repunha, hormônio de égua prenha, hormônios que não eram hormônios, na verdade eram medicamentos. E esse estudo mostrou realmente a nocividade desses produtos, que existia realmente. Não era terapia de reposição. Isso deixou marcas profundas no nosso trabalho de repositor, de trazer para a mulher a verdadeira qualidade de vida. Com isso, as coisas se esclarecendo, hoje a gente sabe que há até uma proteção com relação a câncer de mama, há uma proteção com relação a doenças cardiovasculares, há uma proteção com relação a doenças do tipo Alzheimer e demências, e também grandíssima importância com relação à osteoporose. A questão é saber o medicamento, a dose, na idade certa, na quantidade certa, no tempo certo. Então, esses medicamentos orais... fantástico aquelas mulheres que têm medo de fazer a reposição. Não tenha medo. Olha o tanto de benefício que trará para você de volta. Sim. Né? Existe um critério para a mulher para poder fazer uma reposição. Todo mundo pode fazer reposição? Nem todos. No universo da população feminina, estima-se que 96% das mulheres podem e devem fazer uma reposição, por tudo aquilo que já foi falado, dessa janela de oportunidade, em torno de 10 anos de duração logo após a menopausa, onde ela vai se beneficiar e com os medicamentos. 4% tem uma patologia prévia, um câncer de mama, patologias pré-cancerígenas que realmente não permitem o uso do hormônio. Por quê? Aquela famosa pergunta, o hormônio dá câncer? Não, se o hormônio desse câncer, nós seríamos fatalizados, né, com câncer, porque a vida nossa depende dos hormônios. O que dá câncer? Vamos comparar assim, a mulher que está menopausada, ela funciona como uma terra que já foi fértil e com o tempo perdeu aquela força de fertilidade dela e tudo mais. E para a gente devolver ou manter essa fertilidade, essa saúde dessa terra, a gente tem que fazer o quê? Adubar a terra. O hormônio seria o adubo. A terra está frágil, já produziu e hoje ela não produz mais. Eu tenho que adubar essa terra.
Se nessa terra tiver erva daninha, eu vou adubar a erva daninha também. Aí, né, as consequências. Então, a erva daninha seria um nódulo mamário suspeito, um espessamento de endométrio, algum tipo de lesão pré-cancerígena, alterações no colo uterino. Por isso, a mulher que vai fazer reposição, ela tem que estar munida. Primeiro, mamografia, uma ultrassonografia mamária, densitometria óssea, a parte da questão dos ultrassons endovaginal, estudar endométrio, ovários. Quando tudo isso está bem... Colo de útero? Colo de útero também, com certeza. Quando tudo isso está bem, ela está apta a fazer a reposição. Então, é separar o joio do trigo. E essa população é em torno de 96% da população mundial. Aí, pegando o link aí com relação ao tratamento, aí vem os tratamentos hoje modernos, que são medicamentos isomoleculares, antigamente bioidênticos, que é aquilo que eu falei, hormônios idênticos ao que a mulher produzia antes. Nisso, as vias mais importantes, a transdérmica, a orodispersível, que são strips que dissolvem na boca em poucos minutos e absorção pela cavidade oral, não é via oral, a dissolução é dentro da mucosa oral, é uma variante do transdérmico. E essa absorção é linfática? Na cavidade oral? É sanguínea. Sanguínea. Os capilares, a absorção, os strips, eles duram 3, 4 minutos. Principalmente quando tem testosterona, eu peço ao paciente usar de manhã, ela escova o dente, coloca o strip, vai cuidar da maquiagem, vai vestir uma roupa. Antes dela acabar isso, já houve uma absorção, já houve dissolução. Então, muito prático, né? Prático. E não tem perdas, não tem aquela questão de você contaminar um neto, um cachorrinho com o transdérmico, que havia esse problema. Então, esses dois. E agora, mais ultimamente, e talvez o mais eficaz dos métodos, que são os implantes hormonais. Antes de entrar nos implantes, sim, perfeito. Aproveitar esse gancho do transdérmico, no dia a dia do homem, a gente também existe essa seleção de quando ou não repor a testosterona. Sim. Geralmente a gente indica testosterona transdérmica para o homem, ou aqui na região interna dos braços, ou na região lateral aqui da barriga. Perfeitamente. E pede para ele usar de manhã. Correto. Por quê? Sim. Aí que você vai desmistificar. Quando ele usa à noite e a mulher encosta, existe uma mistificação médica que pode desenvolver pelos na região de busto e queixo. Perfeitamente. Na mulher, essa testosterona que o homem usou. Aí vem a pergunta, é verdade? É verdade. Enquanto não há uma absorção total, que no transdérmico pode demorar aí pelo menos uma meia hora, ninguém fica parado aquela meia hora. Então, quando retorna a atividade ali, ela pode estar em contato, ou ele pode contato, que é pior, porque o homem, ele tem 20 vezes mais testosterona que a mulher. Portanto, ele vai repor uma dose que triscou ali, já está repondo da mulher de sobra. E aí pode vir alguns efeitos colaterais. Daí as vantagens do orodispersível e, mais ultimamente, do implante hormonal. Existem implantes e implantes. Existem implantes que são absorvidos, é o que a gente pratica, a duração em média 6 meses. Ele não o cálculo não é feito da cabeça do médico, existe um protocolo, existe um algoritmo de computador, Hormocalc, que a gente joga todos os dados do paciente, incluindo índice de massa corporal, os resultados dos exames, os principais sintomas, antecedentes, se o paciente é esterectomizado ou não, sai a dosagem ideal para mim aplicar, para mandar fazer o implante e aplicar no paciente. Esse implante é feito na região gluteal, isso que eu ia perguntar. Né? Sob anestesia local, um procedimento que não dura mais do que 15, 20 minutos no consultório. Normalmente já está de posse de todos os exames e tudo mais. A absorção desses implantes começa em torno de 5, 7 dias, porque em volta do implante forma uma rede de vasos. Nesses vasos ele começa a distribuir esse hormônio.
E o bom da questão do implante, o interessante é o seguinte, quando a paciente você dá uma dose adequada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, existe aquela absorção. A paciente não precisa estar lembrando, não vai ter esquecimento. Ela vai usufruir dos benefícios em poucos dias, questão de 5, 10 dias, já está tendo diferença. E uma questão interessante, por exemplo, ela vai para a academia fazer uma atividade física, a frequência cardíaca aumenta, a velocidade do sangue passa mais rápido no implante, distribui mais hormônio naquele momento. A pessoa não está bombada. Ela tem aquele acréscimo que é semelhante ao fisiológico. Isso incrementa mais força, mais massa muscular. A massa muscular não precisa ser interpretada simplesmente com a questão estética. A gente sabe que massa muscular previne osteoporose. Ela tem todo um balanço nessa questão de equilíbrio entre massa gordurosa e a massa muscular no organismo. Está relacionado intimamente à saúde, controle de triglicérides, controle dos lípidos de uma forma geral, além, claro, da autoestima, né? A pessoa vai ter, como consequência, talvez, mais efeito cosmetológico. Na hora de uma relação, a mesma coisa, aumenta a frequência cardíaca, o hormônio é distribuído com mais velocidade, expande mais, dando mais os benefícios sexuais, questão da libido, uma relação mais prazerosa. Uma lubrificação. Uma lubrificação melhor, né? Alguns elementos do implante podem melhorar a TPM, sabe? Questões do emocional, isso aí tanto faz na menopausa, que é o enfoque, mas até fora da menopausa, nas deficiências hormonais. E hoje em dia vamos dizer assim, coqueluche, né? Distinguindo muito bem aquilo, né, que às vezes na mídia foi, vamos dizer assim, edificado aí, negócio de chip da beleza. Não faz parte dessa filosofia. Aí é outra coisa totalmente diferente, o enfoque eminentemente estético não é a nossa pauta, é o bem-estar, a melhora da condição de tudo isso, física, sexual, de saúde da mulher, de uma forma equilibrada, ética, né? E às vezes não é o que vai para a mídia e outros aspectos. Quantas informações tivemos hoje, né? Agradeço, doutor Orlando. Infelizmente o tempo nosso acabou. Mas aí, como ele falou desse chip da beleza, num outro momento vamos trazer o doutor Orlando aqui para a gente mistificar. Hoje a gente quis falar dos chips sobre a saúde que a senhora ou a senhorita tem que ter. Bem. Até logo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.